estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 2, quero lembrar que o PET 2 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora de Ciências, Leonora Campos. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Nesta aula, vamos retomar os temas Camadas da Terra, Formação de Rochas e Fósseis, para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 1. Não é isso, professora? Isso mesmo, Dani. Vamos lá? Estivemos aqui durante 4 semanas tratando de vários assuntos. O 6º ano aí foi privilegiado, Dani, porque foram assuntos maravilhosos. A gente trouxe aqui maquete, a gente trouxe algumas demonstrações, foi muito legal a aula da primeira semana. O tema da aula da primeira semana, vocês lembram que nós trabalhamos sobre as camadas externas da Terra. Falei para vocês que a Terra ela tem a sua estrutura externa e a estrutura interna. A estrutura externa da Terra refere às camadas que a Terra tem externamente, que essas camadas que a gente visível, aí que a gente está em volta dela e que a gente pisa, essas camadas aí da atmosfera, que é essa camada gasosa, a geosfera, que é essa camada sólida da Terra. Falamos aqui da hidrosfera, que é a camada de água, e falamos aí da biosfera, que é essa parte da Terra onde tem vida. Então, hoje nós vamos retomar algumas atividades do PET que você fez da primeira semana. Vamos lá. Essa atividade, ela está no PET aí, na página 30 do que você já realizou aí na sua casa. Mas eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa atividade. Identifique sobre qual esfera está fazendo referência. Rios, mares, lagos e oceanos, ela refere a uma camada que nós vamos falar que é a camada de hidrosfera. A hidrosfera é essa camada de água que a Terra tem. Você sabia que a maior parte da Terra ela é constituída de água, que a gente chama de hidrosfera. Hidrosfera é essa camada que é constituída de rios, mares, lagos e oceanos. É muito importante essa camada porque refere à água do planeta. A água ela está presente no ar, na forma de vapor. Ela está presente nos rios, lagos, oceanos, na forma líquida. E está também nos oceanos na forma de gelo. E também a água ela está presente aqui no nosso corpo, no corpo dos animais. Você tem dia que não dá muita sede? Porque o seu organismo é formado de água. 65% do nosso corpo é constituído de água. E você perde essa água aí do seu corpo através da urina, através do suor, do próprio seu corpo trabalhando, ele vai liberar água. Então, você precisa de repor essa água, que é o que você bebe todos os dias aí, esse líquido tão saboroso que é a água. A letra B, a terra que utilizamos para plantar. Então, essa parte sólida, rochosa, que a gente vive, que nós construímos nossas casas, é a parte que a gente chama de litosfera, geosfera. Então, essa parte rochosa do planeta, essa parte onde tem muitos minerais, onde nós plantamos, que a gente vive, nós chamamos de litosfera. Geosfera ou litosfera. Existem regiões onde o avião voa, que é essa camada gasosa que envolve a Terra, que nós chamamos de atmosfera. Então, a atmosfera é essa camada de ar. Você sabia que os elementos que tem no ar, nós falamos aqui, que é o oxigênio, é o nitrogênio, é o hidrogênio, é muita quantidade aí de vapor de água também nessa atmosfera, que é essa camada gasosa que envolve a Terra. Então, essa foi a nossa atividade 1 do PET na página 30. Vamos agora para a atividade 2. Essa atividade 2, ela refere, está lá, que vocês já fizeram lá, ela está na página também 31. No dia 22 de maio de 2014, após 4 horas, fechado por conta de uma forte neblina, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na cidade de Manaus,
teve quase 70 voos atrasados ou cancelados. Em qual esfera da Terra o nevoeiro se forma? Vamos lá? Primeiro, a neve forma nessa camada que a gente chama de atmosfera. Mas nós falamos aqui que a atmosfera é essa camada gasosa e que ela é constituída por várias camadas. Várias camadas aí para, né, daqui do solo acima, nós vamos encontrar aí a atmosfera. Então, a atmosfera ela divide em uma camada que é essa camada visível que a gente vive, que é a troposfera. Na troposfera nós vamos encontrar nuvem, nós vamos encontrar tempestades, os aviões voam na troposfera, nós vamos encontrar essa camada aí que tem grande quantidade de gases. Então, essa esfera que é a da Terra, onde acontece a neve, é a troposfera. Mas para formar a neve, será como é que forma? A neve, ela forma quando as gotículas do vapor de água, né, ele está lá na natureza, a água vai subindo na forma de vapor e lá aquelas gotas de água passam para o estado líquido e lá elas vão solidificando. E aí elas vão avolumando ali, vão avolumando e vão formar a neve. Então, a neve se dá por baixa temperatura. Tanto é que aqui no nosso país nós não temos, né, neve por causa, né, da temperatura. Tem lugares que a temperatura é tão baixa que aí fica o nevoeiro. Então, nossa neve aqui não é relacionada àquela neve. Nós temos neve, na verdade, mas não é aquela em grande quantidade que fica muito tempo na atmosfera. Então, nós temos aí, tem lugares que cai a neve e que forma farelinhos de gelo de tanto vapor de água que solidifica. Então, nós aqui, nossa temperatura, à medida que o sol vai aparecendo, que vai esquentando, ela vai derretendo, não é isso? Às vezes, no quintal da sua casa, quando se a temperatura cair muito, às vezes aquele vapor de água fica com aqueles ali em cima, próximo ao carro, às vezes até nas folhas das árvores, igual acontece muito no sul. Então, forma aquelas neves e nas folhas das árvores que fica tudo branquinho. Então, é por causa da baixa temperatura. Explique alguns seres vivos que podem ser encontrados. Então, nós falamos que existe a camada da atmosfera, que é a atmosfera, hidrosfera e geosfera, as camadas externas da Terra. A atmosfera, quais os animais que vivem na atmosfera? Pássaros, não é isso? Eles gostam de sobrevoar aí nessa parte da atmosfera. Então, nós encontramos os pássaros. Na hidrosfera, nós vamos encontrar os peixes, nós vamos encontrar baleia, né, no mar. Nós vamos encontrar algumas algas, as algas marítimas também vivem no mar. E a geosfera é essa parte aí que a gente vai encontrar muitos animais, né? Nós, inclusive, somos animais racionais, nós vamos encontrar animais aí, cachorro, gato, leão, né? Não vamos nem dar conta de tanto falar de tantos animais que existem na geosfera. O que é litosfera e de que ela é formada? Falamos aqui que essa parte rochosa, constituída de rocha e minerais, é a parte que a gente chama de litosfera. A litosfera, você percebe que na litosfera você vai encontrar essa parte sólida, as rochas, solo mesmo, né, onde que a gente planta, que a gente mora. E também nós vamos encontrar, ainda na litosfera, nós vamos encontrar, mesmo na parte mais interna, nós vamos encontrar também água, né? Que nós falamos aqui com você de alguns dias aí nas nossas aulas. Qual é a estrutura externa da Terra? A estrutura externa da Terra são essas camadas que a gente falou, que é a atmosfera, hidrosfera, geosfera, biosfera. As camadas da atmosfera são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e ionosfera, que são as camadas da atmosfera, as camadas externas da Terra. Na semana 2, nós falamos aqui sobre as camadas internas da Terra. Como a Terra é por dentro? Falamos das camadas externas, atmosfera, geosfera, litosfera e também a biosfera. Hoje nós vamos falar nessa aula sobre as camadas internas. Como que a Terra é por dentro? Então,
se você fosse nas profundezas aqui da Terra, o que você esperaria encontrar no interior da Terra? Será como que lá é? Falamos na aula passada, nas outras aulas anteriores, aliás, que a Terra ela é constituída por 3 camadas: crosta terrestre, manto e núcleo. Crosta terrestre é essa camada que a gente vive. É a crosta terrestre constituída de mares, oceanos, mas existe uma camada meia, assim que a gente pode falar, com material pastoso, que é o manto. Ele tem uma substância pastosa que a gente chama de magma. E no interior da Terra, nós ainda vamos encontrar o núcleo. Então, a Terra, por dentro, ela é constituída por 3 camadas: crosta, manto e núcleo. Tratamos isso aqui na semana 2, na segunda aula que nós falamos sobre isso aqui. Então, essa atividade aqui, o que você espera que encontre no interior da Terra, está na página 33. Vamos citar aí algumas características da crosta terrestre e sua composição? Então, a crosta terrestre, primeiro, é a parte externa da Terra. É uma característica, ela está na parte externa. Ela é uma camada rochosa, sólida da Terra. Então, as crostas terrestres, ela é constituída, mais ou menos, se a gente percorrer aí uns 100 quilômetros abaixo, nós ainda estamos vivendo na crosta terrestre. E mais, a crosta terrestre, ela tem composição de quê? Ela tem composição ela é constituída de rochas, de minérios. E também nós vamos encontrar a quantidade de substâncias que tem na crosta terrestre, constitui os elementos que constituem em grande quantidade a crosta terrestre, que é o silício, que é o alumínio, que é o magnésio. É a composição dela. Cite as características do manto e sua composição. O manto é aquela camada pastosa que tem grande quantidade de silício e também de magnésio. E esse manto, a temperatura dele é muito alta. Então, quando eu perguntei para você o que você esperava encontrar no interior da Terra, é porque a gente não consegue percorrer muito a Terra no profundo por causa da elevada temperatura. No manto, por exemplo, a temperatura chega mais ou menos aí de 600 a 1.200 graus. Então, é muito quente. Então, o manto, essa substância pastosa constituída de magma, né, que a gente chama de magma, que é constituído de silício e de magnésio. E essa atividade ela está na página 33 do PET. Explique como é a temperatura no interior da Terra. Então, a cada momento que você vai aprofundando na Terra, a temperatura vai aquecendo, vai aumentando. Então, a Terra se torna mais quente. Por isso que o homem não consegue ir nas profundezas da Terra por causa da elevada temperatura. Você sabia que o núcleo da célula da Terra, por exemplo, ele pode chegar aí a 6.000 graus, né? Então, é muito quente, é muito quente. Então, o manto, ele é uma substância pastosa, quente, com elevada temperatura e principalmente dessa temperatura que vem do núcleo. E como ele está próximo do núcleo, então ele acaba tendo uma temperatura também elevada. Qual é a estrutura interna da Terra? Falamos que a Terra, internamente, ela é dividida em crosta, manto e núcleo. A crosta é essa parte sólida, rochosa, constituída de rochas e minerais. Falamos que o manto é essa substância pastosa e o núcleo, ele é constituído de uma substância que é níquel e ferro. E interessante que ele está tão quente que o núcleo da Terra, no interior da Terra, é líquido. Então, como é que o homem sabe, né, os cientistas sabem dessas características de como que a Terra é por dentro? Por causa de estudos. Eles estudam as erupções vulcânicas, todo esse material do magma que passa pela crosta terrestre e vem para o exterior, né, através da lava. Eles estudam esses materiais e, com isso, eles podem falar assim, mais precisamente como que é o interior da Terra. Quais as características das camadas internas da Terra? Já falei para vocês que existem as características, a litosfera, essa crosta terrestre aí, ela é constituída, a parte sólida, constituída de rochas e minerais, é formado por níquel, por silício e alumínio. Já as outras camadas é por
O manto é por silício e magnésio e o núcleo por níquel e ferro. Na semana 3, nós falamos aqui que como são classificadas as rochas, né? As rochas, existem as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Como são classificadas as rochas originadas a partir das transformações de outras rochas devido à ação do calor e da alta pressão nas camadas mais profundas da litosfera. Então, existem as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Então, a rocha que é formada a partir de duas rochas, que é a magmática e a sedimentar, chama-se rocha metamórfica. Magmática, primeira rocha que surgiu, rocha-mãe, falamos aqui. Ocorre o intemperismo, a decomposição da rocha magmática, forma a rocha sedimentar e da rocha sedimentar vai formando a rocha metamórfica. A outra atividade é como são chamadas as rochas constituídas pelo acúmulo de partículas vindas de outras rochas e que sofreram intemperismo sedimentar. Então, a rocha sedimentar, ela veio pela decomposição da rocha magmática. A descoberta e coleta de um fóssil é muito importante para o estudo de um período da história do nosso planeta. Em que tipo de rochas geralmente são encontrados a maior parte dos fósseis? Nós falamos aqui que existe a rocha sedimentar, que é a rocha onde nós encontramos os fósseis. Que nome recebe as substâncias naturais que compõem o magma? Nós falamos aqui que as substâncias que compõem o magma é o silício e o magnésio. É uma substância pastosa. A estátua do Cristo Redentor, localizada lá no topo do morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, foi construída sobre uma estrutura de concreto armado e revestido por pedra-sabão. Essa rocha foi escolhida por ser de fácil manipulação e ter resistência aos agentes naturais e que foi resultante da modificação de outras rochas submetidas a altas temperaturas e pressão elevada. Podemos dizer que a pedra-sabão é um exemplo de uma rocha metamórfica. Fizemos até essa atividade aqui também nas nossas aulas anteriores. Na semana 4, nós falamos aí sobre a rocha e a formação dos fósseis. Falei para vocês que nas rochas sedimentares, devido ao acúmulo de sedimentos, essas rochas, elas podem agregar, elas podem acumular vestígios, restos de matéria, restos de seres vivos que morreram e formando os fósseis. O petróleo é uma fonte de energia não renovável, muito explorada. Esse fato pode provocar futuramente uma redução. Então, nós vamos ver aí qual dessas aí que é falso ou verdadeiro. Porém, esse fato não será definitivo, pois a reserva de petróleo são capazes de renovarem naturalmente. Falso, né? Pois no próprio texto fala que o petróleo é não renovável, então ele não renova naturalmente. Porém, esse fato não será definitivo, pois o Brasil tem tecnologia para produzir o petróleo. Também é falso, por quê? Porque esse fato ele não será definitivo, podemos sim, no futuro, né, ter uma redução na quantidade de petróleo aí. E, consequentemente, um esgotamento do petróleo, pois a quantidade dessa fonte de energia existente no planeta é limitada, já que se trata de um recurso não renovável. Verdade? Ocasionalmente, a descoberta de novas áreas do planeta para extração e esgotamento do petróleo, foram descobertas novas áreas, é verdadeiro, né? E para que o petróleo não se esgote, é necessário realmente descobrir, né, extrair aí do próprio planeta. Atividade 2, analise com muita atenção o esquema abaixo que mostra o processo de formação das rochas. Então, as rochas que formaram foram as magmáticas, pela solidificação do magma, depois vieram as rochas sedimentares e também vieram as rochas metamórficas. Magmática, primeira rocha, sedimentar surgiu pela decomposição das rochas magmáticas e as rochas magmáticas sedimentares, pela ação do temperismo, formaram as rochas metamórficas. Então, as rochas elas formam pelo processo de intemperismo, que é esse choque de temperatura que nós já falamos aqui, e esses fósseis, eles são encontrados aí nas rochas sedimentares e em todo momento nós utilizamos as rochas no dia a dia. Por exemplo, a rocha, o granito, o basalto, é muito usado em piso, que é uma rocha magmática. O arenito, o argilito, que vai originar areia e argila, é usado no nosso dia a dia aí nas construções. E ainda
nós temos o mármore ardósia, que é um tipo de rocha metamórfica, que também é usada aí no dia a dia nas nossas construções. Até breve, te aguardem no primeiro ciclo, vamos dar continuidade a essas aulas, que é nosso próximo ciclo, nós vamos falar sobre solo, formação do solo. Te aguardo e até a próxima.